7h48, 49 agora virou, minutos. Estamos com o Folha no Ar, nessa sexta-feira, dia 11, e já um terço do mês já se foi de março, né? Parece que está voando. Nós temos aqui a presença do Vitor Van Haus, e conversando sobre o Faroeste Caboclo, mas tudo que o Vitor falou no segmento anterior, quando ele falou sobre a dificuldade e o custo, né? Eu me lembro, Vitor, de um detalhe só para ilustrar, isso é rapidinho. Quando fizeram lá por volta de 1960, o Cécio B. DeMille fez aquele Ben-Hur, que foi na época um filme que levou quase 1 ano e meio para ser feito, o filme todo, imagina quanto custou um negócio desse naquela época. Tinha uma cena que não foi feita pelo Cécio B. DeMille. Tinha um diretor especial para fazer só aquela cena, porque não havia efeito especial, que era a Corrida das Bigas. Aquela famosa Corrida das Bigas em que o duelo é entre o Messala e o Ben-Hur. E que o Messala morre pisoteado. Aí quando fizeram agora, recentemente, uma nova versão, uma versão até bonita, bem feita, boa fotografia, mas a Corrida das Bigas ali foi toda, ou pelo menos 80% digitalizada, né? Então, os efeitos especiais hoje tomam um vulto muito grande e encarece demais também as produções. Na verdade, voltamos aqui, tá? Todo mundo já online. Oi. Sim, cara, é verdade. Aliás, Ben-Hur é uma obra impressionante, né? Você fazia tudo aquilo com gente de verdade, figuração de verdade, a corrida de verdade. Obviamente que ninguém morreu de verdade ali, né? Mas se machucou. Muita gente se machucou. Claro. Machuca até hoje em algumas cenas. Tem um seriado na HBO chamado Rush, com Dustin Hoffman e o Dennis Farina. O seriado é sobre corrida de cavalo. É muito bom o seriado. Só que ele só teve uma temporada e a HBO cancelou porque 3 cavalos tiveram que ser sacrificados por causa das filmagens. Se machucaram e não podiam correr mais. E aí não fazia mais sentido você manter essa série. Não foi cancelada. A série é muito boa. E as corridas de cavalo eram excepcionais, sem efeitos. É difícil hoje em dia você encontrar uma grande produção que não vai fazer uso dos efeitos, mas é por causa do investimento mesmo. É muito mais barato você fazer os efeitos do que você ter 10 mil figurantes. 10 mil estou exagerando, né? No Ben-Hur você tinha milhares de figurantes e você faz tudo isso digital hoje em dia. Você pega filmes como... lembra de Troia? Claro. Um navio é igual ao outro navio, que é igual a outra multidão, que eles vão atacando, parece um joguinho de videogame. E depois você só faz com os atores principais ali no início. É muito natural isso. Arnaldo, contigo. Vou fazer uma pergunta se você está lá no blog. Arnaldo, desculpa te interromper. O Marco Antônio fala Faroeste Caboclo, não, que vai dar ruim. Ele falou verdade. Ele falou, Faroeste Caboclo, não é o Caboclo, é o Cabrunco. Ah, meu Deus, Faroeste Caboclo é outra coisa. Filho do Renato lá, que adora não poder fazer nada do Renato. Você chegou a citar, tem uma pergunta aqui do ouvinte Renato Carvalho de Oliveira, como podemos ver o filme, vai estar disponível em algum streaming. É claro que o programa começa cedo, como você mesmo pontuou, começa às 7, e no meio do programa vão chegando outros ouvintes, e as perguntas, às vezes, elas retornam o que a gente já falou no bloco anterior, né? Então, só para esclarecer, a expectativa de estreia no cinema, não é isso, Milton? Cinema local, ainda nesse mês? Depois da estreia, porque eu acho que esse mês está muito em cima para organizar tudo. Porque é o seguinte, para você passar no cinema, você tem que criar um arquivo digital, chamado DCP. Me falhou agora o significado da sigla. Enfim, DCP. Para fazer o DCP, você precisa aí de uns 10 dias. Então, eu preciso mandar esse DCP para fazer no Rio, e eu acho que não daria tempo de passar no cinema agora. Enfim, é um processo burocrático ali, técnico, que a gente tem que passar ainda. Então, a gente deve passar no Trianon, dia 27 de março,
e em seguida a gente vê a possibilidade de entrar em circuito. Aí depois de entrar em circuito, a gente coloca ele no streaming para todo mundo poder ver também. Tanto o documentário, né, o making of de como foi feito o filme, e o próprio filme. E você falou no bloco anterior que você ia comentar depois sobre o tempo, né? A duração de 25 minutos. É um curta-metragem, então, em tese, teria até 30. O que determinou aí o tempo de duração do filme? Qual seria essa curiosidade que você citou lá no bloco anterior, que você ia falar um pouquinho mais à frente? Boa lembrança, já tinha esquecido, obrigado. O que determinou os 25 minutos chama-se o efeito Tonico Pereira. Eu nem falei isso para ele ainda. Vou te explicar o que é o efeito Tonico Pereira, que contaminou todo mundo. Contaminou e contagiou todo mundo. O filme, como eu falei, no processo de roteiro, ele tem 10 páginas. Ou seja, tecnicamente, esse filme era para ter 10 minutos. Cada página de roteiro, dentro do formato correto, equivale a 1 minuto de filme. E existem exceções, como, por exemplo, o filme de guerra lá, O Resgate do Soldado Ryan, que o início do filme tem quase 40 minutos, mas aquilo ali são 5 páginas de roteiro, porque é guerra, porque ele faz muitos planos. Então, quando você tem cenas de ação, essas cenas podem durar mais. No próprio Faroeste Caboclo, a gente tem uma cena de luta e a cena de duelo. A cena de luta é meia lauda, só que ela dura mais do que meia lauda no filme. Mas o que é o efeito Tonico Pereira? Quando eu comecei a montar o filme, a gente vai filmar, a gente filma fora de ordem, filma como manda o figurino. Na hora de fazer a montagem, eu percebi que o filme precisava de tempo. E o filme começou a se sustentar com o tempo. Por que eu estou chamando isso de Tonico? Na primeira cena que a gente rodou com ele, que é a cena que o general acorda em casa e pressente que tem alguma coisa errada, ele tipo acorda de um pesadelo às 5:30 da manhã. Eu filmei assim por um tempo longo um Tonico para usar trechos. É isso que a gente faz, né? A gente filma mais e na montagem a gente escolhe os melhores trechos. Mas foi muito cativante, apaixonante, magnético a presença do Tonico na tela. E eu senti que eu podia estender essa cena. Quando eu fui montar a cena da Mana Chica, que ela começa o filme, ela que abre o filme, ela canta um jongo. E a gente filmou depois do Tonico. Ela canta um jongo da terra. Jongo que a gente foi pesquisar e que tem toda a relação com Campos também, tá? Ela cantava e aquilo também foi magnetizante. E a cena estava persistindo, a cena pedia, parece uma coisa meio subjetiva, não deixa de ser também, mas o filme, o plano, ele tem que começar no momento, ele tem que ter a duração que ele precisa para contar a história. Então o plano do Tonico, ele se mostrou que ele podia ser maior. O plano da Mana Chica se mostrou que podia ser maior. A montagem das lutas, por exemplo, que é uma coisa mais dinâmica, que eu decupei um pouco mais como um filme de ação ali, ela tinha troca de olhares. O duelo, a andança do peregrino pela cidade, vendo as mazelas, vendo os problemas, até ele se deslocar da Baixada para o centro da cidade, tinha um tempo interessante ali. E aí, para as pessoas que eu fiz a exibição antes do filme ser exibido agora na pré-estreia, inclusive a pré-estreia também me disse isso, pelas pessoas que eu perguntei, ninguém nota que o filme está grande para um curta-metragem. Curta-metragem, tecnicamente, vai até 17 minutos. Então, na letra firme, né, na letra da lei ali, a gente tem um média-metragem. Mas a gente, geralmente, em festivais e mostras, a gente até 30 minutos, como você falou, Arnaldo, a gente entende como curta. 50, 52 minutos formatos TV e 1h10 para cima, longa-metragem. Entendeu? Por isso que o filme surpreendeu todo mundo, que era para 10 minutos, e o filme terminou com 25 minutos. O nosso compositor, produtor musical, Felipe Nareba,
quando eu passei o corte para ele, ele falou, mas não eram 10 minutos? Eu falei, era. Eu acho que vai ficar maior agora. E aí, foi essa historinha aí, do tempo do filme. É muito importante isso. O filme escolheu seu tempo, né? Ele mesmo escolheu. Porque existem 3 filmes, Arnaldo. Para você fazer quando você faz um filme, existem 3 filmes. Existe o filme que está no roteiro, existe o filme que você filma, que é o momento da produção, do set, e existe o filme que você monta. Entendeu? Ninguém tem acesso, geralmente, por exemplo, quando eu dou aula de roteiro, ninguém cresce, né, com o pai e com a mãe lendo historinhas, lendo o roteiro de filme. Porque o roteiro de filme é muito objetivo, é chato. A gente lê literatura. E a forma de escrever o roteiro é diferente. Então ali tem um filme. Aí na hora de filmar você faz adaptações, você tem que mudar uma coisa ou outra, independente. Às vezes o tempo fecha, você tem que mudar. No segundo dia de filmagem nosso, o tempo fechou, a gente tinha mais sol 4 da tarde. Naquele momento, no segundo dia de filmagem, eu tinha cortado todo o início do filme que eu não tinha filmado ainda. Entendeu? Eu não ia ter o início da Mana Chica mais. Eu falei para a atriz, para a Lívia, Lívia, estou tirando você do filme. Aí ela me ameaçou minha integridade física. Aí a produção deu um jeito de a gente voltar a filmar essa parte. E a gente filmou no dia seguinte, com toda a colaboração do Ares e tal, que a gente ia gravar lá um dia, gravamos um dia e meio. Entendeu? Então, e aí na montagem surge um outro filme. É importante falar isso, assim. Sim. Eu vou trazer aqui alguns comentários antes do Marco fazer as perguntas aí em relação ao cinema, de maneira geral. Tem um comentário aqui do Marco Barcelos. Companheiro Vitor, aí a gente já acabou falando sobre isso, né? Como surgiu a ideia de fazer o Faroeste de Caboclo e qual a sua expectativa? A expectativa a gente não falou muito, a gente pode falar sobre isso. Quero parabenizar pela brilhante iniciativa e tenho certeza de que é o primeiro de muitos. Não é o primeiro, né, Vitor? Aí a gente pode pegar o gancho aqui da mensagem dele, parabenizando pela obra, mas você já tem uma experiência pregressa, não local, mas 20 anos como cineasta, você tem uma experiência pregressa. Queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa história, dessa trajetória e o que levou a fazer um filme local, a trazer essa realidade das suas raízes. Legal. Eu agradeço a pergunta do Marcos Barcelos, Marquinhos, senador Marquinhos, meu amigo da JCI Campos. Obrigado pela pergunta. Eu até esqueci a pergunta, fiquei emocionado de lembrar do Marquinhos. Bom, qual era a pergunta, Arnaldo? Esqueci. Vamos lá, a pergunta é em relação à expectativa, né? E aí ele fala que é o primeiro de muitos. Aí eu relembro que você já tem uma experiência. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência até chegar a essa obra com a realidade local, utilizando atores e a ambientação local. Tá bom, lembrei aqui. Bom, eu comecei a fazer cinema profissional em 2000, 2001, na faculdade, né, como universitário. E, aliás, incentivo muitas pessoas a poderem estudar cinema, não só sair fazendo. Eu acho a faculdade fundamental porque ela te permite experimentação sem muita cobrança de mercado. Eu acho muito importante isso. E aí, a partir dali, eu comecei, dentro da faculdade, a fazer montagens. Então, e aí eu terminei a faculdade dirigindo filmes e montando filmes. Né? Produzi pouco até então. Seguido a faculdade, eu comecei a trabalhar no mercado como montador, que eu te falei, trabalhando em produtoras, fazendo institucional. Depois eu passei um bom tempo aí comecei a ser só professor de cinema na Escola Audiovisual Cinema Nosso, que é um projeto oriundo do filme Cidade de Deus. E lá eu conheci muita gente, aprendi muito a fazer cinema de guerrilha, porque a gente tinha que fazer cinema ali e ser criativo para ultrapassar as dificuldades físicas, né, financeiras e até às vezes de equipamento. Inclusive dali veio esses meus amigos da sala de roteiro do Trama, foram meus alunos lá e se profissionalizaram em cinema em posterior. E aí hoje em dia a gente é amigo e trabalha junto. Vieram até fazer o filme também aqui, são essas presenças de fora.
E dali das aulas eu voltei para o mercado, para publicidade, e fazendo alguns anos de publicidade, que ainda faço alguma coisa hoje em dia. E aí, nesse período de mercado, é sempre muito difícil você construir um roteiro e fazer um filme a partir das suas vontades. Para gente que é abelha operária de todo o sistema, né? Porque existem abelhas que são mais privilegiadas, que conseguem fazer as coisas muito mais fáceis. Mas não, a gente tem que ralar. A gente não tem a cama e o incentivo de ser herdeiro, de ser primo, de ser alguma coisa de alguém que você entra no meio. Então, para mim, vim de cidade do interior, né, Campos, para o Rio de Janeiro, a gente tem que desbravar muita coisa. No ano de 2016 eu voltei para Campos e aqui eu comecei a construir essas relações e comecei a trazer, né, e juntar pessoas através desse amor que eu tenho desde a infância, que é o cinema. Comecei a dar aula no Uniflu, no curso de jornalismo. Lá dentro a gente começou a fazer, desenvolver dentro das disciplinas de tecnologias de imagem do som, disciplinas de fotografia, um exercício de linguagem para a gente poder entender o que é imagem, o que é som hoje em dia, aliado a essas coisas que a gente está fazendo agora, que são novas tecnologias, onde cada um de nós está num espaço e ocupando o mesmo espaço virtual, e para as pessoas que nos ouvem, a gente está junto, né? Então a gente começou a mexer até mesmo com uma coisa que é originária do cinema, que é o tempo e o espaço. E o cinema é considerado uma sétima arte porque ele mistura tempo e espaço de forma não linear. Então toda essa trajetória foi montada com muita variedade de produtos, o que me deu uma experiência bem interessante para poder passar e andar nesses elementos, como ficção, como documentário, como institucional. E a vontade de fazer um filme aqui, por quê? Quando eu dou aula de direção, eu falo muito isso para os alunos. É importante que você faça filmes de coisas que você conhece, para depois descobrir e entender conflitos e perguntas que você vai surgir a partir do que você conhece. Se você vê entrevistas de diretores aí pelo mundo, você vai, às vezes, notar que um diretor francês que vai fazer filme nos Estados Unidos sente uma dificuldade muito grande, porque é outra cultura, outra linguagem. E o Faroeste Caboclo, ele é um filme feito por pessoas daqui, por mim, né, pensei na ideia, que dirigi, que deu o conceito da andança baseado em tudo que eu conheço da cidade. Que não quer dizer que seja nada verdade, né? É apenas uma história de ficção, mas com elementos que a gente vai encontrando aqui. E eu acho que as pessoas até que foram ver na pré-estreia, e as pessoas que estão com vontade de ver o filme, para nossa surpresa, muita gente quer ver o Faroeste Caboclo. Ele trata isso, cara, que é uma coisa das pessoas poderem se ver, que é algo que tinha lá no cinema, no início do cinema, com Grande Otelo, com Mazzaropi, com Oscarito, que as pessoas iam para o cinema para se ver, para se identificar. Vou até jogar bola para Marco Antônio agora também. Não é, Marco? As pessoas faziam fila no cinema para dar a volta, para poder elas se enxergarem na tela. Então, se a pessoa não se vê, ela não tem interesse em ver aquele filme. Aí fica vendo super-herói, fica vendo muitas coisas, que são as viagens do momento. Aliás, tem um filme do Woody Allen, que é uma coisa muito interessante. É o ator que sai da tela e vem interagir com a atriz, que é a Mia Farrow, que é uma assistente que ia ao cinema para compensar a sua tristeza do dia a dia da vida. Uma moça solteirona, e ela acaba se apaixonando pelo ator, é louco, né? Só a cabeça do Woody Allen para fazer uma coisa dessa. E a gente fica vendo muito filme estrangeiro
de qualquer lugar do país, e às vezes se identificando com isso, mas não é a nossa realidade. Não que você tenha, não é nacionalismo, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando de você ter a possibilidade de se ver. Todo mundo, e aí eu vou lançar um desafio geral, todo mundo que for ver Faroeste Cabrunco vai notar alguma coisa dentro de si, porque está vendo um filme gravado num local que você anda todo dia. A pessoa vai andar na praça ali e fala, porra, aqui o Tonico, né, o general levantou e eu estou vendo a catedral, eu conheço aquilo ali. Inclusive eu lanço um desafio aí para todo mundo responder nas redes sociais aí da rádio, da Folha. Tem um problema, não é um problema, tem uma brincadeira, vou botar assim, brincadeira, quando a gente não quer admitir que é problema, é brincadeira. Ou linguagem, ou homenagem. No filme que não faz sentido. O peregrino, ele anda por lugares que geograficamente, quem conhece Campos, não faz sentido. E a pessoa, quando assiste o filme, faz sentido. Fica aí o desafio para quem quiser achar essa trivia aí, ó. Essa curiosidade aí do filme. E outra coisa que eu acho muito interessante nesse assunto que você está levando é que o cinema, de uma maneira geral, ele é um grande incentivador, por exemplo, do turismo. Você vê aqueles filmes da época românticos italianos ou franceses, Nouvelle Vague e aqueles romances italianos em que aparece Veneza, aparece a Torre de Pisa, aparece a Torre Eiffel, e que muita gente viajava aliás, o Jacques Tati fez isso no filme dele, Playtime, quando ele mostra um ônibus de turistas americanos que saem do ônibus olhando para um ponto que não mostra. Quando ele fecha a porta de vidro, aí a gente vê que é a Torre Eiffel, que está refletida e que os turistas estavam olhando para ele com um olhar deslumbrado. Provavelmente todos já viram a Torre Eiffel em algum filme. E a sensação de você estar vendo de perto uma coisa que você só via em cinema, ela só se iguala a quando você vê no cinema alguma coisa que você está habituado a ver todo dia. Mas eu vou pedir a vocês mais eu vou pedir mais um minutinho para a gente fazer um break pequeno e a gente volta no nosso último segmento aí com mais tempo para conversar sobre cinema de maneira geral e o assunto que o Arnaldo quer jogar no final, que eu acho importantíssimo, que é essa história dos incentivos e das leis de apoio, que eu acho fundamental para quem está estudando, para quem está começando, para quem está com dificuldades de mostrar e de desenvolver o seu talento. Concordam? Vamos a um intervalo e voltamos em instante aqui no Folha no Ar. Pagar contas de luz altíssimas.